Eu não sou uma pessoa que eu não estudei arte, não aprendi nada assim. O que eu faço e o que eu vejo que as pessoas me pedem, eu vou tentando ver o que é que eu fiz. Eu não entendo assim de classificação de arte. Eu sou meio improvisado mesmo. Eu fui um cara que vim para a arte por necessidade. Minha mãe era daqui, nascida aqui na região, e meu pai era do Rio. Se conheceram em Brasília na época que estava quase no começo de Brasília, se conheceram e formaram família, e meu pai, quando aposentou, resolveu vir para cá. Por quê? Porque aqui era um lugar que ele acreditava que era um lugar tranquilo, para criar família mesmo. O artesanato aconteceu por acaso. O que aconteceu? Eu trabalhava na lavoura devido à grande quantidade de agrotóxicos e eu não pude mais manter contato com esses produtos. E eu tinha que fazer alguma coisa para sustentar a família. Na época de criança a gente aprendeu nas oficinas, nas escolas, a fazer alguma coisinha. Uns faziam tecelagem, outros faziam trabalho com palha, outros faziam madeira e cerâmica, e eu me identificava muito com madeira. Madeira eu tinha assim, um contato grande, mas aí devido o problema da madeira é porque você não tem a matéria-prima muito fácil aqui. E já o barro eu consegui desenvolver porque tinha condições de achar mais fácil. Por isso que eu resolvi ficar com a cerâmica. Na época que eu comecei com a cerâmica, eu participei de um projeto na escola agrícola e tinha as oficinas de cerâmica lá. E a gente tinha uma mestra lá que fazia aula com os meninos, ela tinha uma facilidade em fazer peças utilitárias. Panela, vasinhos de planta, essas coisas. E às vezes os meninos tinham aquela vontade de criar bichos, fazer alguma coisa, e eu me identificava com aquilo também, porque quando eu trabalhava com madeira, eu fazia, trabalhava bichinhos também em madeira, né? Esculpia madeira, cavalinho, passarinho, essas coisas. Então, para mim era fácil no barro. Aí eu comecei ali a dar aquele toque ali com os meninos, e dava um auxílio lá para essa mestra lá, e me identifiquei. Ela falou, quando você sair daqui, você tem que começar a fazer cerâmica, não vai mexer com madeira não, vai fazer cerâmica que é mais fácil. E aí eu comecei. O barro é o seguinte, aqui na nossa região já estamos com certa dificuldade de encontrá-lo, porque já foi extraído muito para as cerâmicas e o barro ele tem que ter um separamento, ele tem que ser um barro bom. Geralmente eu utilizo duas qualidades de barro e esse barro, como ele é muito bom, tiro as pedrinhas dele para colocar no outro barro que não tem pedra. Esse processo é um processo meio demorado, mas a gente tem que ser feito desse jeito aqui. E nessa época, para mim, é mais propício ainda, porque eu vou aproveitando as águas da chuva. O clima ajuda, às vezes o clima não ajuda. Então você tem que ficar ali vigiando. Se a peça já dá para fazer um acabamento, você já tem que estar ali fazendo acabamento. Por isso que às vezes a gente trabalha até tarde, porque você tem que fazer o acabamento naquele dia, não dá para parar. Você começa a levantar a peça, faz um detalhe nela, volta, vai na outra, faz outro detalhe nela. Geralmente eu trabalho assim com as 20 peças ao mesmo tempo. Aí eu vario, eu faço um pouco de utilitário, né, que é os vasos, e faço as bonecas. Eu não sei se é por definição da minha origem, eu tenho uma facilidade muito grande em fazer as moldagens das mulheres, sabe, do rosto da negra, o formato do beiço, da boca, assim, tudo é aquela coisa espontânea mesmo. Comecei a fazer uma boneca e me identifiquei com fazer que sem querer sai o rosto de negra e hoje essas negras, você vê, é uma peça que ela praticamente é a cara do negão mesmo aqui. Eu faço elas pensando praticamente na minha raça, na minha origem, entendeu? E ficou essas peças assim, essas neguinhas. Não foi nada pensado não, nasceu e tá aí até hoje.
Nós, artesãos, somente ceramistas, os ceramistas eles são uma classe muito unida. Às vezes alguma coisa que aprende, um passa para o outro passa para o outro. Muitas das vezes a gente chama um grupo ali e fala, ó fulano, vamos fazer uma oficina com as crianças ali? Vamos! E às vezes eu sou convidado a participar com o meu humilde trabalho também. Mas é legal eu passar o pouco que eu sei. Como eu aprendi, eu acho que eu tenho o dever moral de passar isso o pouco que eu sei para futuras gerações aí.